Mas a minha pergunta com respeito à deidade de Jesus é o seguinte: em João 1:1, tá? Classicamente, diz que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus, um acrescentado aqui, um entre parênteses, tá? E um Deus minúsculo, tá? A minha pergunta é o seguinte: as testemunhas de Jeová acreditam que existem dois deuses? Então, já que essa é a tradução do Novo Mundo, que acrescenta o artigo indefinido um, ele era um Deus, ou seja, no princípio era a palavra, o Logos, estava com Deus, e o Logos, a palavra, era um Deus. Então, a minha pergunta é, na visão e na interpretação desse texto, das testemunhas de Jeová, haviam no início, antes da criação, dois deuses, ou havia um único Deus? Havia, ou seja, as testemunhas de Jeová, elas são duoteístas ou biteístas, não sei se existe essa palavra, mas eles acreditam em dois deuses? Essa é a minha pergunta ao Adriano. E um abraço, vendo aí as lives, eu vi que a dona Zélia, mãe do professor Elton, acompanha. Já mandar um abraço para ela, dona Zélia, um abraço para a senhora. Ai, meu Deus. Adriano, pelo visto, acho que ela vai mudar de lado, viu, Adriano? Tá querendo roubar minha fã, ele. Deixa eu tentar me recompor aqui. Muito obrigado pelo carinho, querido pastor Paulo Damasceno, querido Adriano Cruz, né? Realmente, se ela estiver nos assistindo, ela vai falar aí no chat. Ai, meu Deus. Dois motivos. Agora eu ri agora, mas olhar para o chat também me faz rir. A Marcela Tafona acabou de dizer que a internet dele é movida a carvão, né? Bem, sem mais delongas, Adriano Cruz, você pode dispor do seu tempo para a resposta. O seu tempo é de 5 minutos e o seu tempo já está na tela. Bom, vamos lá. São 3 pontos aí que devem ser levados em consideração. Eu espero ter tempo suficiente para responder todos. Mas a primeira pergunta é, por que eu fui desassociado? Gente, muita gente me pergunta isso, muita gente. Com boas intenções, outros com más intenções. Mas assim, existe um texto na Bíblia, respondendo diretamente à pergunta. Eu fui desassociado e toda desassociação ela ocorre por conta da ausência de arrependimento. Não importa o pecado, você pode ser desassociado por mentir, besteira. Se você mentiu e não se arrependeu, é desassociado. E você também pode ser desassociado por ter cometido um crime e não se arrependeu. Então, o principal motivo é ausência de arrependimento. Sabe essa galera aí que tem no YouTube, que faz apologia contra testemunho de Jeová? Pois é, todos esses, assim como eu, não nos arrependemos dos pecados que cometemos. E por isso nós somos desassociados. É interessante que ninguém quer saber qual foi o pecado que o Edson Reis cometeu, que o Gali cometeu. Apesar do Gali a gente já sabe, né? Ele já disse abertamente que o Walter Mendes cometeu, que o Ricardo Guerra cometeu. Então tem vários desassociados na internet que todos eles, embora não seja tão relevante o pecado em si que ele cometeu, mas o maior pecado é não se arrepender. E esse foi o pecado que eu cometi. Não arrependimento. E aí a base para a desassociação é essa. Você pecou, independente de qualquer pecado, imoralidade, fornicação, adultério, matou, roubou, mentiu, pornografia, pedofilia, não interessa. Se você não se arrepende, você é removido da organização de Jeová. Essa foi a primeira pergunta. Não me arrependi. Segundo ponto. As testemunhas de Jeová acreditam em dois deuses? Não. Elas não acreditam em dois deuses. Elas acreditam na existência de vários outros deuses. Eu vou mostrar para você aqui na Bíblia, pastor, que uma outra testemunha de Jeová, aqui na Bíblia, também pensava exatamente como as testemunhas de Jeová pensam hoje. Em 1 Coríntios, capítulo 8, o versículo 5. Essa testemunha de Jeová diz assim, ó, Paulo, pois embora haja
os que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores. Então, note que a testemunha de Jeová, Paulo, ele disse que no céu existe aqueles que são chamados deuses. Certamente, o apóstolo Paulo conhecia as palavras de Salmos, capítulo 8, e o versículo 8, versículo 5, que diz assim, ó, tu, se referindo a Jesus Cristo, tu o fizestes um pouco menor que os seres divinos. E o escritor de Hebreus, aplicando essas palavras, ele cita anjos, na expressão seres divinos. Então, os anjos são seres divinos. Eles têm divindade. E é exatamente para essas criaturas que Paulo está se referindo aqui no texto, quando ele fala: embora haja os que são chamados deuses no céu. E ele ainda continua dizendo: há muitos deuses, ou existe muitos deuses. Esses deuses que Paulo está citando é os anjos. Então, Paulo, uma testemunha de Jeová do passado, ele acreditava na existência de anjos no céu. E ele disse que esses anjos são deuses em conformidade com Salmos capítulo 8, versículo 5. São seres divinos, poderosos.